Caco transforma histórias de vida em livros, e os poemas, contos, crônicas, antes textos fragmentados em cadernos e pedaços de papel, revelam-se obras literárias por sua intervenção criativa. Como editor, Caco tem contribuído para lançar novos escritores. Eu comecei, antes de escrever, eu fazia trabalho de edição, mas não como um editor, como se entende que um editor faz numa editora. Eu comecei como designer gráfico, que fazia produção gráfica para pessoas que quisessem ou precisassem publicar o seu livro, né? Era um trabalho de produção gráfica, digamos assim. Mas eu sou um leitor, né? Eu sempre fui um leitor, um grande leitor. Leio tudo o tempo todo, desde criança, que eu leio muito. E por ler muito, quando eu vim para cá, para Vitória, e os amigos aqui todos escrevem, todo mundo escrevendo, minha mulher escreve, começou a me dar vontade de escrever também. E eu poderia escrever sobre aquilo que eu lia. E me deu a ideia de escrever, fazer crônicas, mas na época não eram nem crônicas, eram anotações sobre os livros que eu estava lendo, né? Fui escrevendo aquilo ali. Literatura universal, eu escrevia sobre livro de qualquer lugar, literatura norte-americana, europeia, escritores russos, tem um escritor japonês que eu gosto muito também, escritores brasileiros, escritores daqui, capixabas, né, que eu comecei a conhecer, os escritores daqui. E eu comecei a escrever sobre isso. E já tinha uma quantidade grande de textos que eu mandava sempre para um amigo, que também é escritor aqui em Vitória, que é o Pedro J. Nunes, né? Um grande escritor. Eu mandava para ele falar alguma coisa e ele gostava muito. Até que um dia ele falou, por que você não junta essas crônicas todas, não faz um projeto e não escreve na Lei Rubem Braga? Eu até achei engraçado aquilo, porque eu não me achava um escritor, né? Para mim aquilo ali... E ele insistiu muito, eu fiz então. Juntei tudo, organizei e arrumei um grande amigo também, do professor Luiz Guilherme Santos Neves, para fazer um prefácio, que ficou melhor que o livro, o prefácio. E inscrevi na Lei Rubem Braga e foi aprovado o projeto, né? Me deram lá um dinheiro suficiente para fazer o livro, né? E aquilo ali me despertou essa coisa da literatura local, sabe? Porque tinha muitos textos de pessoas daqui, livros que eu tinha adorado. E aí, por conta disso, eu fiquei conhecendo esses escritores, que também faziam parte desse mesmo círculo de amigos. Eu me tornei um membro, né? Do Sabalogos, né? Conhecido Sabalogos, eu passei a ser um deles. E todos ali escritores, e começaram a me pedir para produzir os livros deles. A questão da divulgação da literatura do Espírito Santo é um propósito, né? É um propósito seu. Acabou surgindo digamos, esse lado do trabalho, né? Por gostar muito dos livros que eu produzi e venho produzindo, alguns assim de qualidade, sem questão, né? Como por exemplo, eu acabei produzindo livros do Reinaldo Santos Neves, do próprio professor Luiz Guilherme, do Pedro Nunes, Guilherme, Getúlio Neves também, e outros, né? Eu fiquei meio assim, eu me apaixonei por esse trabalho de estar dentro da produção editorial e poder difundir esses livros. Então eu não perco a oportunidade de fazer pacotes de livros de escritores daqui para mandar para os meus amigos lá de fora, de Rio, São Paulo. Mandei para um amigo que estava morando em Paris, mandei livros para eles, entendeu? Para onde eu puder, eu faço um pacote de livros de autores capixaba e mando. E, ao seu ver, qual é o maior entrave para o escritor regional do Espírito Santo? Quando um escritor jovem vem falar comigo, aquele que escreveu um livro, ou está querendo escrever, quer publicar, a pergunta deles é sempre essa: como é que eu faço para publicar o meu livro? Né? Então eu digo assim, se você puder se mudar e morar em Rio, São Paulo, e levar para lá os seus escritos, e lá você correr atrás do seu espaço, se você puder fazer isso, você deve fazer, né, se você tem essa disposição. Porque daqui, né, de longe, você de longe, de São Paulo principalmente, de Rio de Janeiro, é muito difícil você conseguir chegar a ser conhecido, a ser, digamos assim, um escritor comprado, né, nos grandes centros do Brasil. Há exceções, eu não vou dizer que é impossível. Agora mesmo, né, esse mês, um escritor daqui, né, o Cauê Guimarães, ele teve um livro, um romance, premiado por um prêmio de literatura nacional do Sesc,
e vai ser publicado esse livro por uma grande editora, o que talvez seja a exceção que confirma a regra, né? É possível, mas é muito difícil, é muito difícil. É fazer com que você seja conhecido lá fora, que é onde se publica realmente livros, de forma que a pessoa eventualmente se transforme num escritor profissional. E Caco, qual a importância da literatura? Eu tenho uma frase, uma expressão que não é minha, que eu gosto muito, que é: ler um livro é viver uma vida, né? Eu acho que a pessoa que lê, principalmente ficção, romances, crônicas, né? Contos, acho que a pessoa que lê esses livros, ela tem uma vivência maior das coisas, ela entra em contato com pensamentos, entra em contato com outras vidas vividas, com outros pontos de vista sobre tudo que acontece no mundo, que é muito velho, né? Nós não inventamos nada. Todos os dramas que nós vivemos hoje, né, são dramas que já aconteceram muitas vezes, muitas e muitas vezes, em muitas eras, muitas épocas do mundo todo, da história da humanidade, né? Eu acho que quem tem leitura tem uma vantagem muito grande na vida, sabe? A leitura, além da libertação, né? Quem lê, pensa. Quem pensa, decide por si. Não precisa esperar que os outros digam aquilo que é melhor para você mesmo. O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. Padre Antônio Vieira. O escritor é aquele que enlaça o leitor e o transporta por lugares inimagináveis. Eu vou dar só uma paradinha. É o tempo de eu fazer uma viagem pela literatura. 1 minuto só.